Quero saudá-los na graça, na paz e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos nos assentando, vamos tomando os nossos lugares. Nosso desejo é que seja uma noite abençoada na presença do nosso Deus, uma noite de paz, de alegria, de celebração, onde tenhamos de fato esse encontro que é transformador com o nosso Deus. Além do privilégio de termos comunhão com Ele, também temos o privilégio de ter comunhão uns com os outros. E é claro, a nossa expectativa, e sempre é essa, é de ouvir a voz do nosso Deus e sermos abençoados por Ele. Último domingo do mês, ao longo desse mês recebemos a visita do missionário reverendo Marcos Paulo e aproveitamos para falar sobre justificação pela fé. Esse bimestre, terminando hoje também, nós falamos sobre o Senhor da igreja, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pudemos aprender um pouquinho que somos salvos de fato pela graça de Deus. É Cristo que pagou toda a nossa dívida, quem nos justificou e nos deu o privilégio de sermos filhos e filhas de Deus. E nada, absolutamente nada, pode nos tirar esse privilégio. Fiquemos em pé, abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler os versos 20 e 21, uma só voz, falando sobre a superabundante graça de Deus em Jesus Cristo. Paulo encerrando essa sessão, onde ele fala sobre a justificação pela graça, vai falar de uma forma maravilhosa como Deus, de maneira superabundante, nos deu da sua graça e mudou a nossa vida. Romanos 5, verso 20 e 21, passamos a leitura a uma só voz. Vamos lá? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cantemos o hino 336, o novo cântico. Louve ao Senhor, reconheça a sua generosidade, a sua bondade, e reconheça também que tão somente o nosso Deus é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu pecado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou.
nós nos colocamos na Tua presença, nós agradecemos pela superabundante graça do Senhor, em Jesus Cristo, que mudou a nossa vida, a nossa história. Somos gratos porque, como cantamos, éramos perdidos pecadores, longe de Cristo, longe da Tua luz, da Tua graça, da Tua bondade. O Senhor nos achou, o Senhor tocou nos nossos corações, o Senhor mudou a nossa vida, nos fez homens e mulheres privilegiados de ser seus filhos e filhas, e nós só temos que agradecer ao Senhor. Que seja então uma noite de alegria, de celebração, de festa na Tua presença, possamos honrar o Teu nome, e que uma vez salvos em Cristo Jesus, possamos cumprir a tarefa que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e proclamar o Evangelho em toda a terra e, acima de tudo, vivermos para a honra e glória do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Ainda somos convocados aí, ou lembrados que fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. Se você veio hoje de manhã, ouviu um belíssimo sermão proferido pelo reverendo Diego sobre esse assunto. E nós vamos ler os versos 8 a 10. Efésios capítulo 2, os versos 8 a 10. Lembrando que nós não praticamos boas obras para a salvação, mas fomos salvos em Cristo Jesus para cumprir ou fazer essas boas obras. E todas as vezes que as fazemos, o nome do nosso Deus é honrado e glorificado. E as pessoas reconhecem que alguma coisa maravilhosa, surpreendente, de fato aconteceu na nossa vida. E nós estamos falando da salvação em Cristo Jesus. Efésios 2, os versos 8 a 10. Vamos ler, ainda que assentados juntos, esses versos. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Nós vamos cantar o hino 224 do Novo Cântico. Nesse momento é a oportunidade que nós temos de dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Lembrando que hoje é o dia do nosso real missionário, a iniciativa aí do nosso presbitério, da Comissão de Plantação e Revitalização de Igrejas, para que nós possamos plantar novas igrejas missionárias comprometidas com o reino de Deus, nos limites do nosso presbitério. Se você veio preparado, levante sua mão, um diácono vai até você. Se você não veio, pode fazer depois com o código 21 pelo Pix, e você pode nos ajudar nessa grande tarefa. Faça isso com alegria. Lembre-se, o pouco de cada um de nós tornará o muito, para que Deus possa fazer entre nós grandes coisas, como Ele sempre faz. Fiquemos em pé e louvemos ao nosso Deus. Sujeitando a ti, Senhor.
nosso Salvador. Meu anelo, meu desejo, sejam só teu nome honrar, que meu ser completo eu possa a Jesus te consagrar. Amém. Convidar o reverendo Diego para vir aqui fazer uma oração de gratidão a Deus pela entrega dos dízimos, das ofertas, orando pelo crescimento da nossa igreja, para que possamos plantar novas igrejas, também lembrando da obra missionária, que envolve pregar o evangelho aqui onde nós estamos, até os confins da terra. Por favor, reverendo. Oremos, irmãos e irmãs. Pai, nós queremos honrar o Teu nome, glorificá-lo. Sabemos também da responsabilidade que é colocada sobre nós, a importância de anunciarmos as verdades de Cristo Jesus ao mundo perdido, caótico, hostil. E essas verdades podem transformar a vida de pessoas, de perdidos pecadores, assim como transformou a nossa vida. E nós queremos de maneira muito especial, a Deus, orar agora pela vida dos nossos missionários, irmãos que estão associados a nós, irmãos que saíram do conforto dos seus lares, dedicaram suas vidas de seus familiares também, para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós nos lembramos aqui do reverendo Márcio Carvalho, sua família, reverendo Dona Irã Judson, Missão Vida, reverendo Gustavo e família, reverendo Marcos Paulo e sua família, reverendo Dirceu e a Tirza, a instituição beneficente Bom Samaritano, também a capelã, a missionária Michele, a JMN, o missionário Osni Ferreira e também o Gessé Fogaça. Que o Senhor possa sustentar esses irmãos, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, que nós como igreja possamos aqui dobrar os nossos joelhos, nos lembrar sempre da obra que esses irmãos estão fazendo no nome de Jesus em outras localidades, alguns aqui no Brasil, outros transculturais, mas que o Senhor possa ser o sustento necessário, dando a eles sabedoria, graça para poder conduzir o trabalho e também, ó Deus, enviando os recursos necessários também para que a obra possa se desenvolver de maneira natural e saudável. Que nós como igreja possamos dedicar os nossos dízimos, ofertas missionárias, sabendo da importância de que esses recursos cheguem até os missionários para que os ajude no campo. Também, ó Deus, que possamos como igreja enviar missionários ao campo também. Esse é um desejo do nosso coração. Levanta missionários, missionárias aqui nessa igreja, para que possam ir também por aí anunciar o Evangelho. E que nós como igreja, ó Deus, primeira igreja presbiteriana de Bauru, possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aqui na nossa cidade e também na nossa região, no nosso presbitério. Que o Senhor nos abençoe como igreja, como presbitério, o nosso presbitério de Bauru, para que possamos plantar novas igrejas. Que essa chama, ó Deus, da plantação de igrejas se acenda no nosso coração para não se apagar jamais. Que possamos, ó Deus, como igrejas dedicadas, as igrejas locais, enviar recursos para que mais igrejas possam ser plantadas nas cidades aqui próximo e também na cidade de Bauru. Há muitas localidades que precisam ouvir, ó Deus, de uma fé bíblica, exegética, sustentável, uma fé, ó Deus, verdadeira, que salve, que transforma perdidos pecadores. E nós temos essa palavra, nós temos essa verdade, nós cremos nisso. Então, que nós possamos agir como agentes, como missionários do Senhor Jesus Cristo para anunciar as grandezas do Senhor. Nos sustenta como povo de Deus, que possamos cumprir com a nossa missão enquanto nós vivemos para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, reverendo. A igreja pode se assentar. Ainda há necessidade de orarmos uns pelos outros. Talvez o que nós mais precisamos ao longo da nossa caminhada cristã é de encorajamento. E quando nós oramos uns com os outros, uns pelos outros, nós somos encorajados mutuamente para que continuemos a nossa caminhada e em todo o tempo sejamos abençoados pelo nosso Deus. Abra sua Bíblia, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, os versos de 1 a 3. Tiago coloca em ordem algumas coisas, escrevendo aos irmãos aqui judeus. E o ensinamento dele vale para nós ainda hoje, a
aplicar às nossas vidas. Diz assim o texto: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago fala que uma das razões das lutas internas, seja nós como família, como igreja, é o pecado que está em nós, lutando aqui, e esse desejo de darmos vazão aos nossos prazeres. E aí ele fala que há duas receitas aqui, né? Tem hora que a gente pede e não recebe, porque Deus sabe que nós queremos esbanjar, é tão somente para dar vazão ao nosso prazer, ao nosso ego, o que quer que seja. E ele fala que também há momentos que nós não recebemos porque nós não pedimos. Então, como é que funciona isso? Nós devemos alinhar os nossos pedidos à vontade de Deus. É por isso que a gente lê a Bíblia, né? Para que a gente ore de acordo com a vontade de Deus. E Jesus falou, todas as vezes que nós orarmos de acordo com a vontade do Pai, pedindo em nome dEle, Ele vai responder. Então, oremos. Oremos pelas nossas famílias, é o desejo de Deus nos abençoar. Os relacionamentos entre marido e mulher, entre pai, mãe, filhos e filhas. Oremos pela nossa cidade, pelo nosso país. Oremos para que possamos honrar o nome do nosso Deus. Temos irmãos e irmãs queridos, enfermos, enlutados, necessitados. Oremos uns pelos outros e reconheçamos que Deus tem o poder de conduzir as nossas vidas. Não fique sozinho, né? Ore com alguém. Se você tiver um pedido específico, faça esse pedido. Seja abençoado por Deus nesse momento. É um momento onde nós colocamos as nossas vidas diante do nosso Deus. Depois eu vou convidar o presbítero José Domingos para vir aqui à frente e fazer uma oração audível de súplica ao nosso Deus. Vamos lá? Vamos orar?
Convidar o presbítero José Domingos para vir aqui à frente. Pode terminar a sua oração, você que ainda não terminou. Pedir para que nosso irmão coloque toda a igreja diante do Senhor. Esse momento de súplica, onde nós esperamos que o nosso Deus intervenha na nossa vida e nos ajude com o seu poder e com a sua graça. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos imensamente gratos a Ti, porque o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá a oportunidade de, como igreja, estarmos reunidos nesta noite para prestarmos este culto de louvor, de adoração, que somente a Ti é devido, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada família aqui presente nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar neste culto, para que daqui saiamos, ó Deus, fortalecidos, encorajados, para cada vez mais testemunharmos e brilharmos Jesus neste mundo tão difícil, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias aqui, ó Pai. Não sabemos o que cada uma passa, seja problemas de enfermidades, ó Pai, de desemprego, situação financeira, ou alguns problemas, às vezes, até de relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher. Ó Pai, entra dentro de cada lar, faze a Tua vontade, ó Deus, para que possamos cada vez mais vivermos dias melhores aqui na terra e sermos luz testemunhando o Teu nome onde quer que estivermos. Abençoa esta igreja, ó Deus, toda a liderança, nossos pastores, todos os presbíteros, diáconos, lideranças, ó Deus, diversas, nas mais diversas áreas, que todos, ó Deus, estejam cada vez mais Te buscando em primeiro lugar a fazer a Tua vontade. Vem estar conosco, ó Deus. Abençoa agora, ó Pai, o nosso país, na pessoa do nosso presidente, dos senadores, deputados, ministros, pessoas que estão investidas de poder para a administração deste país. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada um, para que as decisões que diariamente eles tomam sejam para o bem de toda a população e que, acima de tudo, ó Deus, em nome de Jesus, a liberdade que temos de falar de Ti livremente neste país nunca seja tirado de nós, ó Deus. E nós possamos pregar o Teu Evangelho onde quer que estivermos, ó Pai. Abençoa-nos, abençoa os governadores dos estados, os deputados estaduais, nossa prefeita, nossos vereadores. Abençoa, ó Deus, todos eles têm uma responsabilidade muito grande na administração do país. Então, do país, do estado, da cidade. Abençoa-os, ó Pai, para que eles estejam debaixo da Tua direção, buscando fazer a Tua vontade. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos no projeto de plantio de igreja, para que possamos, ó Deus, orar por este projeto, possamos contribuir e possamos ir, ó Deus, onde o Senhor nos chamar, para fazermos o melhor e vidas venham aceitar Jesus através deste trabalho. É em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Obrigado, presbítero José Domingos. Passar a palavra à equipe de louvor. Os irmãos e irmãs vão nos conduzir nos cânticos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Eles vão tomando seus lugares. Lembre-se, nós estamos aí num processo de indicação de oficiais diáconos. Então faça isso em oração. Tem uma urna lá no fundo de madeira, onde você pode fazer a sua indicação, colocando o nome completo aí do irmão a quem, ou dos irmãos a quem você deseja indicar, tá? E também você pode fazer pelo formulário lá do Google Forms, aí no grupo de WhatsApp da igreja. Mas faça isso com temor, em oração, sabendo que Deus há de nos abençoar em todas as coisas. Louvemos ao Senhor, façamos isso com alegria e reconhecendo o quanto Ele tem nos abençoado. Boa noite, irmãs e irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, para nós entoarmos cânticos de exaltação e adoração ao nome do nosso Deus.
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Deus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Deus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a Tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a Tua voz e Te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria
fugir sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Teu amor sustenta o céu e sustenta
minha fé está em ti. Teu amor sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Tua mão me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a Vamos orar, irmãos. Amado Deus e eterno Pai, nós nos colocamos em Tua presença. Agradecemos por esses momentos de louvor e adoração ao Teu nome. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, os nossos cânticos. Fazemos essas músicas, esses cânticos, não para nosso próprio louvor, mas para engrandecimento do Teu nome. Este culto é para Ti. Nós queremos entronizá-lo, engrandecê-lo e adorá-lo. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz e entender aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. Só lembrando, hoje os nossos filhos vão ficar aqui conosco. Nós fomos assaltados de ontem para hoje. Roubaram os fios ali do poste. Nós não temos energia no nosso edifício de educação cristã. Tá? Então ficarão conosco, serão abençoados aqui conosco. Entenderão a palavra de Deus, como Deus sempre faz. Um aviso, né? Ontem nós tivemos a reunião do nosso presbitério, já dei esse aviso hoje de manhã, tivemos a reunião do nosso presbitério aqui ontem, então tem 3 notícias ou informações importantes para nós. Né? Nosso irmão Davi foi aprovado como candidato, era até então aspirante, a partir de ontem foi aprovado como candidato ao Sagrado Ministério, então que nós possamos orar por ele, ainda uma longa jornada aí, em termos de formação, de ordenação, que vocês possam continuar a orar pela vida dele. Nosso irmão reverendo Diego já tinha, semana passada ele não estava aqui, estava sendo ouvido pelo presbitério de Rio Preto, foi aprovado lá. Então, ontem também o presbitério dá a sua carta de transferência. Então, e você sabe, até 31 de dezembro ele é pastor auxiliar da nossa igreja e a partir de 1º de janeiro assume a Igreja Nova Canaã em São José do Rio Preto. Oremos pela vida dele, sua família, para que Deus continue a abençoá-lo, como tem feito até aqui. E o último assunto que envolve nós também, então, o conselho já havia feito convite ao reverendo Melquisedeque, ele ontem também foi ouvido, aprovado pelo presbitério, então agora, a
partir de 1º de janeiro, ele também será pastor auxiliar da nossa igreja. E nós queremos, nessa noite, como eu já havia dito na terça, fazer essa apresentação formal aí da vida do nosso irmão. Quero convidá-lo aqui à frente. Reverendo Melquisedeque, por estar aqui em Bauru, então já é mais fácil, os irmãos já o conhecem, alguns de um tempo em que ele foi pastor auxiliar aqui, no ano 2002, 2003, ainda solteiro, ainda sozinho, né? Agora já tem família, a esposa, né? Gabriel, Helena, que são os filhos. É com muita alegria que nós queremos apresentá-lo. É um amigo, conheço ele desde 2006, 2007. Né? Nunca tivemos tanto contato assim, porque sempre trabalhamos em locais diferentes. Se vocês não conhecem, ele é irmão do reverendo Micaías, da IP do Calvário. Né? Então, assim, nós levamos vantagem, conseguimos trazer ele. O reverendo Micaías, né, apesar de ser irmão, não ficou com ele. É muita alegria, nós queremos agradecer a Deus pela vida do reverendo Melquisedeque. Temos o prazer, então, de ouvi-lo nessa noite. Eu desejo, reverendo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, como tem feito até hoje, tá? Que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus nessa noite, amém? Vamos orar? Senhor Deus, quero rogar as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida do reverendo Melquisedeque, sua esposa Neísa, seus filhos, Gabriel e Helena. O Senhor continue abençoando teu servo. Agora, tudo aquilo que o Senhor já tinha colocado nos nossos corações, confirmado pelo nosso presbitério, e agora aguardamos essa transferência, ainda que o reverendo Melquisedeque já esteja aqui conosco, mas de uma maneira formal, assumindo o ministério da igreja a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Mas nós só temos que agradecer ao Senhor pela presença dele, de sua família, pelo apoio. O Senhor continue a abençoá-lo, a usá-lo, a dirigi-lo. É a nossa oração. E nós fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Boa vontade, reverendo. Deus abençoe, viu? Especial, e essa igreja, de forma muito amável, tem nos recebido desde o primeiro dia que nós entramos aqui. Somos família e nos sentimos tão bem aqui como se tivéssemos nos conhecido há 20 anos, né, Eli? E é isso que aconteceu, né? A minha família teve o privilégio de conhecê-los a partir desse ano e estão felizes por isso também. O Senhor faz maravilhas, o Senhor tem planos perfeitos. E sempre será assim. Por isso nós nos alegramos nele. Nós fazemos planos, fazemos projetos, por mais que o nosso coração esteja inclinado a fazê-los com muita atenção, com muito cuidado e para a glória do Senhor, ainda assim é a vontade de Deus que será feita. Então nós nos alegramos na vontade do Senhor mais uma vez. A Ele toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que o Senhor, em toda a sua bondade, generosidade e cuidado para conosco, como bom Pai, Ele possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra, pela graça que tem renovado o nosso coração e mente, pela obra do seu Espírito. Que assim seja em nossos corações, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Na medida em que você encontrar o texto sagrado, levanta-se, por favor, para que façamos a leitura da palavra de Deus. Filipenses 1, do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, leitura alternada da palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Senhor, nós te amamos e reconhecemos que nada somos sem ti. E entendemos também, ó Deus, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é a verdade absoluta do Senhor, é inerrante. Ela é capaz de formar o homem, de transformar os corações e mente e conduzi-los à tua presença. É por isso que nesse momento nós nos calamos diante do Senhor, silenciando o nosso coração, tranquilizando os nossos pensamentos, acomodando as nossas preocupações, para que somente a sua voz seja escutada pela nossa alma. Precisamos da tua palavra, precisamos da tua verdade em nós. Fala conosco, aproxima os nossos corações da tua palavra, inclina os ouvidos da nossa alma para ouvir o Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs? Obrigado. A epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses é muito conhecida e muito amada por todos nós. É uma epístola pequena, porém regada de uma verdade maravilhosa e renovadora, que é a alegria da presença de Deus. Isso é muito importante, porque Paulo, ao escrever aos irmãos em Filipos, trabalha uma grande realidade desafiadora, que é compreender que, na presença do Senhor e em conexão com a sua graça, nós podemos viver em alegria da alma também nos momentos desafiadores, também nos momentos difíceis que temos enfrentado. O relato histórico da igreja em Filipos está no livro de Atos, e nós conhecemos muito bem o livro de Atos. O apóstolo Paulo havia programado uma viagem missionária, e numa daquelas noites o Senhor fala ao seu coração numa figura de um servo, numa figura de uma voz de um homem que clamava: passe a Macedônia e venha nos socorrer, e venha nos ajudar. Essa é a voz do clamor da alma do homem sem Deus. É a sede profunda da alma que almeja como terra árida pela bênção da vida, da água que é Cristo Jesus. Assim como na época do apóstolo Paulo, a humanidade tem a mesma sede. A humanidade clama para que o evangelho da salvação possa chegar até ela e reconduzi-la aos braços do Pai. O apóstolo Paulo ouve o chamado gracioso de Deus para ir à Macedônia, se dirige numa direção totalmente oposta, fora dos seus planos. E aí nós entendemos o que eu falei inicialmente: o plano perfeito é o de Deus. Chega naquela cidade e encontra um grupo de mulheres maravilhosas, cheias do Espírito Santo, e com elas oram, clamam ao Senhor, prega também aos homens, e ali se inicia o trabalho de Cristo Jesus. É em Filipos também que Paulo e Silas foram presos, e aconteceu aquela ação poderosa de livramento de Deus, mostrando para todos nós que Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo que tudo pareça tão difícil para nós.
enquanto sofriam, enquanto tinham seus corpos ardentes pela surra que eles levaram, eles louvavam a Deus. E a grande lição para nós é a de gratidão, para compreendermos que mesmo nos momentos de dores da nossa alma, Deus deve ser glorificado. Também em Filipos há a conversão do carcereiro e de toda a sua família, mostrando que não há coração no qual o evangelho entra e não se torna viável a ação salvadora de Cristo Jesus. Que evangelho poderoso nós temos nas nossas mãos. Que palavra poderosa nós temos nas nossas vidas. O apóstolo Paulo voltou a Filipos por mais 2 vezes. Atos capítulo 20 e 24 também falam a respeito disso. Depois de um tempo, o apóstolo Paulo foi preso em Roma. A maior possibilidade é esta, de que ele estava preso em Roma. Não em Cesareia e não em Éfeso. Era pelo ano 60, 61. E entre as visitas que o apóstolo Paulo recebia continuamente, porque o apóstolo Paulo continuava, mesmo algemado, pregando o evangelho e pastoreando as igrejas, mesmo à distância, recebeu a visita de Epafrodito, pastor daquela igreja que o apóstolo Paulo havia fundado em Filipos. Ele levou ofertas ao apóstolo Paulo, levou o amor da igreja, levou o carinho da igreja, porque a igreja em Filipos sustentava o ministério do apóstolo Paulo, porque ela entendeu a importância de ser uma igreja missionária. O apóstolo Paulo recebeu aquela oferta, e no capítulo 4 você vai ler a gratidão do apóstolo Paulo dizendo àquela igreja: irmãos, eu estou abastado pela graça e tudo aquilo que vocês me mandaram é o suficiente para que Deus mantenha a minha vida. Epafrodito passou uns dias com ele enquanto Paulo escrevia a carta. Então essa carta está entre os anos 60 e 61. Epafrodito voltou para Filipos com a carta em mão e entregou àquela igreja e leu para aquela igreja. A finalidade da carta é maravilhosa, porque era uma forma de sustentar aquela igreja que estava sendo desafiada no seu dia a dia a viver o evangelho para a glória de Deus em meio a todos os seus desafios e provocações. A carta aos Filipenses tem esse conteúdo. E em toda a sua formulação, o apóstolo Paulo traz a seguinte verdade: não é impossível viver com a alma totalmente alegre nos momentos mais adversos, se estamos na presença de Deus. Aquela igreja leu e ouviu continuamente: a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que nos sustenta. É a presença que fortalece. É a presença que anima a nossa alma, que renova o nosso entusiasmo. Então esse é o contexto do apóstolo Paulo e a igreja amada em Filipos. O texto que nós lemos, convido agora a sua atenção para ele, é a introdução da carta, assim como as cartas que nós escrevíamos há 10 anos aproximadamente. Ele introduz essa carta com a saudação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os pastores e diáconos que vivem em Filipos. Então, eles são os remetentes da carta. O versículo 2 é a formulação dessa carta. No que essa carta foi baseada? Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo após a saudação, a apresentação dos remetentes, ele fala: e que a graça e a paz do nosso Senhor permaneçam sobre as vossas vidas. Porque Paulo entendia que sem a graça nós não somos nada. E Paulo entendia que o estado de paz na presença de Deus é aquilo que nos sustenta em todos os momentos.
O texto então se inicia no versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. Versículo 4, leiam por favor. Amém. O primeiro fundamento daquela carta era a importância da oração. E nós estivemos reunidos ontem em presbitério, e quem trouxe a reflexão da manhã foi o pastor Edivaldo Falsetti. Os irmãos mais antigos vão lembrar dele. Ele esteve aqui na época em que eu estive, não aqui na igreja, na primeira igreja, mas em uma das igrejas, nem me lembro qual foi. E ele está voltando para Reginópolis. E ele falou da importância da oração. Parece um assunto tão trivial, um assunto tão simples, mas quando nós olhamos para as nossas vidas e assumimos a grande verdade que em muitos momentos nós oramos pouco e às vezes nem oramos, daí nós entendemos que o que nós temos perdido realmente são os temas simples. É tudo aquilo que já foi falado, ensinado constantemente e nós temos esquecido. O apóstolo Paulo agora no versículo 3, primeiramente engrandece ao Senhor e agradece a Deus pela recordação que teve daquela igreja. Uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que marcava a sociedade, uma igreja que onde estava, por onde se locomovia, os rastros da graça, os rastros da paz de Cristo Jesus permaneciam. Uma igreja que vivia o Evangelho, uma igreja que era abundante do amor fraternal, não podia causar outro sentimento senão a saudade no coração do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo que nós compreendemos a alegria do apóstolo Paulo do reconhecimento de uma igreja que trazia boas lembranças, ele carrega também da exortação que nos faz olhar para nós mesmos e avaliar as nossas vidas como igreja de Cristo e perguntarmos para a nossa alma: nós temos vivido o Evangelho de forma que as pessoas que passam por nós sejam marcadas pelas nossas vidas? As pessoas que passam pela nossa caminhada tenham boas lembranças do convívio conosco. Versículo 4, então, ele fala o seguinte: fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. A igreja não vive sem a oração. A igreja não caminha sem a oração. A igreja não sonha sem a oração. A importância da oração para a vida do crente é a mesma importância da água para a nossa existência, do oxigênio para o nosso dia a dia. E como eu falei hoje de manhã, oração não é apenas pedir. Vamos orar e quase sempre a gente pede. Oração é falar com Deus. Quando nós entendemos isso, nós passamos a amar a oração. Porque você reconhecer que há um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos ama ao ponto de se oferecer a nós para dialogar conosco, isso é maravilhoso. Que Deus maravilhoso. O pastor Edivaldo fez uma citação de uma música muito bonita. Essa música era música tema de um programa que eu tinha na igreja em Ilhéus. Nós transmitíamos toda manhã, todos os dias bem cedo. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Falar com Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. O quanto a oração tem alegrado a sua alma. O quanto seu coração tem estado cheio do momento das conversas com Deus. O quanto a sua mente, o seu corpo, os seus pensamentos, as suas inclinações têm sido alimentadas pela conversa com o Senhor. Então, com alegria, ele clama, ele ora a favor daquela igreja. E essa oração ela é bem formulada.
A gratidão porque a igreja cooperava com a evangelização, cooperava com as missões, cooperava com a pregação do evangelho. A igreja entendeu qual a sua importância no mundo. Por que ela está inserida aqui, senão para cumprir o grande ide, a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo agradece a Deus por uma igreja que entendeu a causa da sua existência, a anunciação do evangelho. Versículo 6, leiam por favor. Uma carta regada a entusiasmo, a saudade, a carinho, mas ainda assim o apóstolo Paulo traz uma grande realidade, mas Deus tem muito para fazer. A obra não está completa. Por mais que nós leiamos Filipenses e tenhamos na igreja em Filipos uma igreja caridosa, entusiasmada, impactante na sua sociedade, ainda assim Deus tinha muito para fazer. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós não podemos ver diferente. O Senhor tem agido entre nós, o Senhor tem feito grandes maravilhas entre nós, o Senhor tem falado no nosso meio, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado como igreja intercessora e como uma igreja inclinada às missões. Mas a voz de Deus para as nossas vidas hoje é: eu tenho muito para fazer ainda. Isso é maravilhoso, porque nós entendemos que o plano do Senhor, além de eterno e perfeito, ele continua sendo renovado em nossas vidas. Logo em seguida, nós passamos a compreender o que o apóstolo Paulo traduz como a intercessão pela igreja. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo nos ensina que a graça é o bastante para enfrentarmos as maiores dores da nossa existência. Algemado, preso, apanhando constantemente, o apóstolo Paulo entendeu o que é a graça me basta. Vocês lembram da sua carta aos Coríntios? O coração estava aflito. Tinha algo na vida do apóstolo Paulo que o deixava aborrecido, chateado. E ele orou ao Senhor: Senhor, tira isso de mim, isso está me preocupando, isso está me chateando. Ele orou novamente. Ele orou novamente, a ênfase: Senhor, eu já orei tanto por isso. E a dor continua, a aflição continua. E aí o Senhor responde para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso é maravilhoso, porque Paulo em Filipenses compreendeu isso. Compreendeu que a graça é o bastante para as nossas vidas, que a graça é o suficiente para vivermos em todas as circunstâncias, que a graça derramada de forma tão abundante é o sustento para as nossas almas nas maiores batalhas do nosso dia a dia. É por isso que no capítulo 4, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Filipenses 4, 12 e 13, eu aprendi a viver feliz, satisfeito em todas as situações, em todas as circunstâncias. Por quê? O que o apóstolo completa? Tudo posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo compreendeu lá da carta aos irmãos em Corinto, aos irmãos em Filipenses, que é a graça que sustenta as nossas vidas. Agora, no versículo 9, leiam por favor, 9 e 10.
Pronto. O que é o completar da obra de Deus em nossas vidas? Nós estamos no caminho, o Senhor tem nos ensinado, tem nos falado, tem nos envolvido na sua obra e tem nos fortalecido para isso, tem cuidado de nós por meio do ensino, tanto das crianças quanto dos adultos. O que mais Ele tem? O que mais Ele quer? O que mais Ele vai fazer? Agora Paulo explica a oração. Paulo explica o que é Deus vai completar a boa obra. Veja no versículo 9. E também faça a oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Primeiro fator que nós precisamos buscar ainda mais nas nossas vidas: o amor fraternal. Paulo entendia que o amor nunca é o bastante. Tem coisas que nos bastam. Tem coisas que têm limite. O amor não. Paulo está nos ensinando que nós devemos amar ainda mais. Uma igreja que cooperava, uma igreja que era missionária, uma igreja que vivia bem, mas Paulo ainda dizia: olha, vocês têm que amar mais. Vocês têm que viver mais para o outro. Vocês têm que conhecer mais o outro. A caminhada com Deus não é formulada de forma tão santa e perfeita fora do amor. Você tem uma epístola de Paulo aos irmãos em Corinto que fala sobre isso. Capítulo 13. A ênfase da importância do amor fraternal. E numa expressão de linguagem, o apóstolo Paulo utiliza o seguinte: e mesmo que vocês falem a língua dos anjos. Vocês podem até falar como os anjos falam, ou vocês podem até oferecer o seu corpo em sacrifício, mas se não houver amor verdadeiro entre vós, de nada disso vale. E daí eu olho para mim e devo analisar o meu coração e chegar a uma conclusão: eu verdadeiramente amo o meu próximo. Eu te amo. Há amor verdadeiro entre nós, porque o amor verdadeiro ele cresce. O amor verdadeiro tira todo medo, toda insegurança. O amor verdadeiro tira toda incredulidade. O amor verdadeiro tira todo o senso crítico, destrutivo para o outro. É isso que tem crescido nas nossas vidas. O fundamento da oração do apóstolo Paulo prossegue dizendo que esse amor que deve crescer cada vez mais entre nós, ele deve ser baseado pelo pleno conhecimento e toda percepção. Não é paixão. Não é um mero sentimento. Não são apenas palavras. Ele está falando de um amor que é fundamentado pelo conhecimento e pela percepção. É algo que é construído. Eu me lembro da minha infância e adolescência, em que muito se tratava de amor nas igrejas e nas famílias também. Principalmente quando entrava na fase dos relacionamentos, namoro e tudo mais, né? E havia uma preocupação na explicação do que é o amor. E todo mundo ainda procura uma resposta para isso. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui. O amor é aquilo que sustenta a vida de um grupo de pessoas, mesmo quando tudo está cooperando para a nossa desunião. Mesmo na adversidade, é o amor que une a igreja de Cristo Jesus. E ele é fundamentado pelo conhecimento de Deus e pela percepção da importância da vida com Cristo Jesus. Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Quem aqui quer ir para o céu? Todos nós, não é verdade? É o anseio da nossa alma. Há uma saudade no nosso interior dos céus, né? E isso pode parecer estranho. Eu me lembro da minha introdução à adolescência. Eu era bem novo, 11, 12 anos, e eu procurei o meu pastor e falei para ele assim: pastor, eu sinto uma falta de namorar.
11, 12 anos. Daí ele falou assim, você não pode sentir falta daquilo que você nunca teve. Daí hoje eu entendo isso, entendo melhor isso. O céu é diferente. Você não foi para o céu para sentir saudade dele. Mas como que isso acontece? Tem um hino maravilhoso no nosso inário, que fala sobre isso, né? Com Jesus é céu ali. Não importa habitar em casa ou gruta à beira-mar. Enfim, né? E ele fala, com Jesus é céu ali. A salvação trouxe para nós esse doce experimento do céu. É lógico que nós não experimentamos na sua plenitude, porque somos imperfeitos, somos pecadores, estamos limitados a uma condição humana tão empobrecida pelo pecado. Mas nós já sentimos saudade da casa do Pai. E é isso que ele fala. Olha, você quer ir para o céu? Sim, todos nós queremos. É o desejo da nossa alma, é a certeza da nossa esperança. Por isso que o mesmo apóstolo fala o seguinte, se a nossa esperança estivesse baseada somente no tempo presente, nós seríamos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança é a eternidade. Agora Paulo está falando, tá bom, vocês esperam isso? Então entenda uma coisa, o amor de vocês deve ser crescente. Então Paulo está dizendo, aqueles que morarão no céu, amam verdadeiramente. Prossegue dizendo, aqueles que morarão no céu procuram o amor baseado no conhecimento e na percepção da companhia de Cristo Jesus. E não para por aí. Finalmente, versículo 11, leiam por favor. Amém. Nós acabamos de finalizar o estudo das bem-aventuranças, que estão dentro do Sermão da Montanha, Mateus, capítulos 5, 6 e 7. As bem-aventuranças é um presente de Deus para as nossas vidas. E ela pode ser sintetizada numa vida de justiça, do coração que foi justificado e que agora as suas obras são justificadas. Para o apóstolo Paulo, as pessoas que desejam o céu, que têm um coração ardente pelo retorno à casa do Pai, são cheios de fruto de justiça. O que é o fruto de justiça? Senão a vida transformada pela obra redentora de Cristo. O que é o fruto de justiça, senão o abrir mão do meu valor, dos meus valores, da minha justiça, que é imperfeita, que é suja. O que é o fruto de justiça, senão o reconhecimento da minha dependência de Deus, da minha carência constante e eterna da graça. O que é o fruto de justiça, senão uma visão aperfeiçoada por Cristo Jesus a respeito do meu próximo? O que é o fruto de justiça, senão a colheita santa das transformações do Evangelho no meu dia a dia, nas minhas ações e reações? O que é o fruto de justiça, senão o coração que arde e inclina para a vontade de Deus e para a compreensão que nós não temos nada mais importante nessa vida, senão viver para a glória dEle? O que é o fruto de justiça, senão a verdade absoluta, que mesmo na nossa imperfeição, na nossa fraqueza, no meu pecado, a graça raiou abundantemente, ao ponto de me fazer um homem que experimenta da companhia graciosa de Cristo Jesus. Nós poderíamos ficar aqui minutos falando do fruto de justiça, mas não precisamos mais.
O que nós precisamos é olhar para a nossa alma, para o nosso coração, analisarmos as nossas inclinações e volições e concluirmos: o fruto de justiça está na minha vida. Então, irmãos e irmãs, que assim como a oração do apóstolo Paulo a uma igreja tão amada, tão querida, uma igreja pela qual ele agradece a Deus, uma igreja pela qual ele se derrama diante do Senhor com toda alegria e louvor, porque ela compreendeu o seu papel na sociedade, ela compreendeu a importância da expansão da pregação do Evangelho. Que a oração do apóstolo Paulo seja a mesma oração da igreja nos dias atuais. Que cresçamos em amor, fundamentados pelo conhecimento e percepção justos da companhia de Cristo, para que no dia da volta do Senhor estejamos prontos para subir com Ele. Isso é importante. O pastor Marcelo fez um sermão há um tempo e fez uma distinção muito bem definida sobre as 10 virgens. Lembram disso? E é disso que Paulo está falando. Haviam 10 que esperavam um noivo. Elas estavam prontas. Estavam dentro da programação. Mas das 10, 5 pensaram: eu vou levar um pouco a mais de azeite, porque pode acontecer alguma coisa na caminhada. Né? São as cuidadosas, aquelas que se preocupam, aquelas que têm a sensibilidade. E elas foram preparadas. A visão da ilustração é que o noivo atrasou. É natural que nós não aplicamos isso para Deus, porque Deus nunca atrasa. Ele é o Deus do tempo presente. Mas aquele noivo atrasou e o que acontece com a lamparina movida a combustível? Ela vai apagando. Eu venho do interior de Minas e vivi isso em algum tempo na casa de tios que moravam na roça. Ligava a lamparina, tinha um azeite lá, eu até tenho um em casa, um Aladim que chama. Mas não uso, né, Yara? Eu lembro que ligava aquilo, tinha um cheiro, e a gente acordava, tinha uma nuvem preta aqui, ó, né, porque respirava aquilo, né, querosene. O azeite acaba a luz. Daí começou a acontecer isso, e as 5 viram a sua lamparina apagando, o noivo não chegava. E, gente, eu não estou preparado, eu não trouxe mais. Mas as outras 5 levaram mais, colocaram nas suas lamparinas, a chama acendeu de novo, o noivo chegou, e aquelas 5 que estavam preparadas entraram com o noivo. É disso que Paulo está falando. Você está preparado? Jesus está voltando todos os dias para a sua igreja. Haverá a volta santa, o dia do Senhor, que o apóstolo Paulo chama de congregação. Paulo fala que é uma congregação do Supremo Pastor que se encontra com o rebanho. Haverá esse dia, mas Jesus está voltando para a sua igreja todos os dias. Eu estou preparado. Eu tenho que olhar para a minha vida e chegar a uma conclusão enquanto há tempo. Então, que as nossas orações sejam formuladas assim como a do apóstolo, e que a finalidade única de tudo isso seja a glória de Deus. Por que você foi salvo? Para a glória de Deus. Por que você está vivo? Para a glória de Deus. Por que você está aqui? Para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Então, se a minha vida não for para a glória de Deus, ela não tem sentido. Se o meu trabalho não for para a glória de Deus, ele não tem sentido. Se a obra missionária que o pastor tanto incentiva e a Secretaria de Missões tanto aplica no nosso meio não for para a glória de Deus, não tem sentido. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Então, que Deus nos fortaleça como igreja e que vivamos para a glória desse Deus.
em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos estimula, que nos encoraja, que nos alegra, que nos fortalece, mesmo exortando de forma tão branda, tão amorosa, tão carinhosa, nos aponta um caminho santo, sagrado, de como ser uma igreja que alegra o Teu coração, de como ser uma igreja relevante na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país, na nossa casa, entre os nossos amigos. Clamamos, ó Pai, que faças com que o nosso amor cresça cada vez mais, sustentado, fortalecido, alicerçado num conhecimento autêntico do Senhor, numa percepção real da Tua graça e da Tua companhia. Esse é o amor que transforma, esse é o amor que sustenta, esse é o amor verdadeiro, que supera todas as diferenças, adversidades e dificuldades. Clamamos ao Pai para que nessa caminhada tão santa, tão maravilhosa, a doce presença do Senhor aperfeiçoe o nosso coração, as nossas ações e reações, para que estejamos a cada dia mais prontos para a vinda do Senhor, a fim de que o cântico da Maranata deixe de ser apenas uma expressão verbal e seja o clamor da gratidão da nossa alma. Ora, vem, Senhor Jesus. E clamamos, ó Pai, para que nessa caminhada santa, tudo o que pensarmos, tudo o que planejarmos e tudo o que fizermos como igreja do Senhor, seja unicamente para a Tua glória. Nós precisamos de Ti. E encontramos somente em Ti o sentido para a nossa existência. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecer ao reverendo Melquisedeque, com alegria. Convidar a igreja a se colocar em pé. Sejamos, de fato, abençoados pelo nosso Deus nessa noite, encorajados pela sua palavra. Convidar o reverendo Melquisedeque para impetrar a bênção e depois nós vamos terminar com a amém tríplice. Que a graça do Pai, Criador dos céus e da terra, sustenta a história e quem fortalece para a caminhada. Que a companhia preciosa, transformadora, renovadora e tão amorosa de Cristo, o Senhor, que as eternas consolações do Espírito Santo permaneçam em vós e se multipliquem em vós, hoje e sempre. Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária.